Um feliz sábado a todos. É uma satisfação imensa vir aqui mais uma vez. Foi marcado com bastante antecedência e aí, graças a Deus, deu tudo certo. A vinda para cá foi muito importante. Durante a nossa vinda para cá, nós pegamos um Uber e a pessoa, o motorista desse Uber, ele contou a história de vida dele de forma resumida. E confesso que o que eu ouvi desse homem, ainda que ele pertença a outra fé religiosa, foi uma história muito bonita, uma história verdadeiramente enriquecedora. E eu fico pensando como Deus age na vida de todos. Eu sequer imaginava que fosse ter a companhia de uma pessoa com uma história tão bonita de vida e que reconhece Deus como supremo, como soberano, como aquele que tem o controle de tudo. Então, vindo para cá com a intenção de pregar, confesso que esse testemunho de fé, ele tornou-me ainda mais animado para falar do Evangelho, da Palavra de Deus, e convido, sem mais delongas, a todos para que abram a Santa Bíblia, em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12. Depois eu vou acompanhar por meio de slides, junto com vocês, a essência daquilo que nós vamos derivar desta breve prédica. Hebreus capítulo 12, repito, versos 1 e 2. Leremos primeiramente o versículo 1 e logo em seguida diz a palavra do Senhor: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Queridos, antes de explicar esse texto com a ajuda do Espírito Santo, entendam, a palavra bíblica, ela deve ser aceita não apenas quando for um elogio. A palavra bíblica, obrigado, sendo palavra de Deus, deve ser aceita como palavra inspiradora. E como o próprio apóstolo Paulo, também autor desta carta, segundo Ellen White, diz lá na passagem de Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo 3,16, aliás, primeiro diz assim: toda a escritura é o quê? Inspirada por Deus. Não é apenas parte da escritura, toda. E útil para o quê? Primeira coisa, qual é? E útil para ensinar, né? Que é ensino, repreensão e o quê? Em terceiro, correção. Então, veja bem, quando você lê a Bíblia em casa ou na igreja, você tem que dizer de coração ao Espírito Santo: Senhor, eu acredito que a tua palavra é inspirada, que a palavra é a palavra divina, e essa palavra, ela serve para ensinar, segundo o original, tanto no Antigo Testamento como aqui, em latim significa deixar uma marca, mas ensinar é mostrar o caminho. Então a palavra de Deus, ela nos mostra o quê? O caminho. O que é ensinar? Mostrar o caminho. E quem é o caminho? Jesus. Então a Bíblia, ela ensina o caminho. Ela mostra quem? Jesus. Só que Paulo diz que além de ensinar, ela serve também para o quê? Repreender. Então repreender é quando eu já tive o caminho apontado, comecei a andar no caminho, mas por alguma razão eu me desviei do caminho. Então a palavra vai fazer o quê comigo? Repreender. Vai me repreender. E para que eu volte ao caminho, o que é que a palavra vai fazer? Corrigir. Então, quando
Lembre-se disso. Quando você for ler a palavra, diz: Senhor, eu aceito o teu ensino, para que eu continue no caminho. E se porventura eu sair do caminho, eu aceito também a tua repreensão, junto com a correção, para que eu volte ao caminho. Porque somente quem estiver no caminho da verdade e da vida provará a tão sonhada vida eterna. Então, é isso que a gente tem que pensar como premissa antes de ler qualquer porção das Escrituras. Aceitar de coração o que Deus diz. E aqui, queridos, o tema da pregação é a corrida da fé. E eu queria que você pensasse na vida como uma corrida. Você certamente já viu na TV, especialmente nas Olimpíadas, os corredores, né? O mais famoso nos últimos tempos foi Usain Bolt, né? Que já se aposentou e que conseguiu alcançar recordes na sua carreira, que ainda ninguém sabe se serão superados, né? Mas a vida cristã é comparada aqui pelo apóstolo a uma corrida. E nós vamos ver, né, por meio dessa passagem bíblica e de outras correlatas, de que forma eu posso fazer essa minha corrida de maneira sábia. Porque todos nós, um dia, quando aceitamos Jesus, é como se nós tivéssemos o quê? Arrancado no ponto de largada, rumo à nossa meta. Qual é a nossa meta como atleta de Cristo? Qual é? Qual é o nosso ponto de chegada? O céu. Então todos nós, um dia, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós iniciamos essa corrida da fé. Só que alguns correm com mais empolgação, outros nem tanto, outros desistem de correr, outros precisam ser levantados para continuar a corrida. O fato é que nessa corrida nós precisamos estar atentos, porque há alguém que não deseja que nós alcancemos a nossa meta, que é o céu. E é exatamente nessa perspectiva metafórica da corrida que nós vamos, com a graça de Deus, extrair algumas lições espirituais para a nossa vida. Se você quiser aprofundamento, existe um capítulo deste livro, Embaixadores, que é exatamente intitulado A Corrida da Fé. E lá, eu vou ler alguns trechos aqui, existem muitas reflexões importantes que merecem ser lidas e merecem ser guardadas no coração por todos nós. Bom, eu já ia pedir para passar, é o costume, né? Bem, o texto bíblico que acabamos de ler, ele inicia com a palavra portanto. A palavra portanto, em língua portuguesa, é uma conjunção de valor conclusivo. Ou seja, o texto, quem faz o Enem, ou quem já fez algum dia o Enem, sabe que o texto dissertativo argumentativo, ele tem uma introdução, que deve conter a tese, e que deve ser defendida pelos parágrafos do desenvolvimento, e seguida de uma proposta de intervenção, que é a conclusão. A conclusão deve oferecer uma proposta de intervenção para o tema abordado, que geralmente é um problema social, né? E muitas vezes os alunos, né, os redatores, finalizam seus textos com assim sendo, portanto, logo, desse modo. A palavra portanto, ela deve ser pela língua portuguesa usada para finalizar um texto e não para começar. Então percebam que eu estou iniciando o capítulo com a palavra portanto. E você pode dizer, irmão Valber, você ousa dizer assim, a chance de dizer que a Bíblia está errada, longe de mim cometer essa insanidade. Não. A questão é que a Bíblia originalmente foi escrita sem divisão por capítulos.
posteriormente, muitos anos depois, para facilitar, né, assim, para que as pessoas encontrem o texto, foi que fizeram essa divisão. E a pessoa, ao fazer a divisão, não percebeu, obviamente, que essa parte ela está conectada à anterior, porque o portanto, se e algo foi dito antes desta conclusão. Então, para eu entender, por exemplo, o que está dizendo aqui, ó, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Ora, se eu perguntar aqui, quem é essa tão grande nuvem de testemunhas? É possível saber sem ler o contexto? Não. Vocês poderiam imaginar que nuvem de testemunhas seria essa. Mas a certeza só advém a partir da leitura integral do texto. Nós não vamos ler o texto todo, mas pelo menos uma parte do contexto, para que nós possamos nos situar e compreender com maior clareza quem é essa nuvem de testemunhas. E assim entenderemos o portanto. Diz assim, ó, voltemos ao capítulo 11, só que no versículo 36. Aliás, vamos voltar a partir do 33. Os quais, pela fé, conquistaram o quê? Reinos. Praticaram o quê? A justiça. E alcançaram o quê? Cumprimento de promessas. Fecharam a boca. Quem foi? Daniel. Apagaram o poder do fogo e escaparam. Quem apagou o poder do fogo? Deus. Mas quem passou por essa experiência? Isso. E escaparam do fio da espada. Da fraqueza, tiraram? Tornaram-se o quê? Poderosos na batalha. E puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram o quê? Torturados. E recusaram o quê? Ser libertados. Para poderem alcançar uma ressurreição o quê? Superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, Isaías, né? Postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o quê? O que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para quem? Para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Aí começa, portanto. Então, queridos, essa nuvem de testemunhas, ela representa quem? O meu alvo é, nós também, vejam só. Voltamos ao capítulo 11. Ali está exposta a galeria dos heróis. Então, quem é a nuvem de testemunhas? Os heróis da fé. Só que diz lá o texto que mesmo eles tendo passado por tudo isso, o melhor está guardado para quem? Está por vir. Está por vir. Olha só como é profundo esse texto. O que ele quer nos dizer. Nós também, eu e você também somos heróis da fé. Amém? Amém. E a gente vai entender por que Paulo faz essa conexão entre o 11 e o 12 aqui, né? Olha, prestem atenção, vamos entender. Olha como era mais ou menos o lugar onde acontecia a corrida lá na Grécia. Era mais ou menos assim. O que é que Paulo ele quer nos dizer de forma simbólica? Imagine que os heróis da fé não já correram a corrida da fé? Uns estão dormindo no Senhor esperando o quê? A ressurreição, por ocasião da volta de Jesus. Outros nem passaram pela morte, como Elias, né? Enoque. Moisés passou, mas já está o quê? No céu. Então agora imagina que eu e você estamos aqui,
no ponto de partida, largada. E aí Paulo está dizendo, imagine uma nuvem, imagina essas arquibancadas aqui lotadas de profetas, de apóstolos, dos pioneiros da igreja adventista. Imagina que eu e você, nós somos os últimos corredores. E nós estamos aqui. E ainda tem lá na frente Jesus chamando, vem. Eles conseguiram. Vocês também vão conseguir. E é exatamente essa a metáfora que Paulo deseja nos fazer ver, enxergar. E daí a gente pode perceber a importância desse texto quando ele diz assim: nós temos tantos exemplos positivos. Quando você olha para Moisés, como não sentir inspiração na vida de Moisés? Ele que deixou o palácio faraônico, que recusou as riquezas e as glórias do Egito, pela glória celestial. Como não admirar aqueles jovens que não tiveram medo de ser lançados na fornalha de fogo ardente? Como não se sentir emocionado com a coragem de Esté, com a magnanimidade de José, com a intrepidez dos profetas, que mesmo tendo passado por tantas angústias, não abriram mão de seus princípios? Como não encarar com emoção a história do profeta Daniel e de tantos outros? E a Bíblia deixou tudo isso registrado como um incentivo para nós. Imagine que esses homens deixaram suas histórias aqui como torcedores, dizendo: olha, nós conseguimos, vocês vão chegar lá também, vocês vão alcançar a meta. E Paulo está dizendo: eles são nossas testemunhas. Alguns estão nos vendo, porque já estão no céu. Nós temos o nosso anjo do nosso lado, nós temos o Espírito Santo como nosso incentivador. Então eu e você estamos nessa corrida e não podemos desistir da corrida, porque há uma nuvem de testemunhas, de histórias fascinantes. E quando eu leio a Bíblia, eu me fortaleço para continuar correndo para a glória de Deus. E é exatamente isso que a gente tem que pensar ao ler essa passagem. Livremo-nos, e aí vem um desafio, de tudo que nos atrapalha. E qual é o nosso principal entrave na corrida? É o pecado. São os desejos da carne que militam contra o Espírito Santo. No mundo governado pelas forças do mal, as tentações, elas aparecem de todos os lados. Você é provocado, você é insultado, você é alvo constante das investidas do maligno. Mas ao mesmo tempo em que nós somos assediados por toda parte, nós temos essa nuvem de testemunhas. Por isso que nós não podemos deixar de ler a palavra, porque quando eu leio a palavra, apesar das tentações, eu recebo os incentivos das Escrituras, e eu vejo que Elias venceu, e que a Bíblia diz que ele era homem como nós, e se ele venceu, eu também posso vencer, você também pode vencer. Nós temos de um lado as tentações, e de outro os incentivos, as vidas inspiradoras daqueles que correram antes de nós, e que já completaram a carreira, como o próprio apóstolo Paulo, que escreveu aqui. Ele mesmo disse: completei a carreira, guardei a fé, né? Combati o combate. Foi fácil para Paulo? Não. Ele tinha tentações? Claro que tinha, mas ele olhava firmemente para o autor e consumador da fé, e ele sabia que nisto consiste o segredo da vitória: olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Se eu olhar, olha só como o nosso foco é mal direcionado. Às vezes a gente tenta regular nossa espiritualidade pela vida de um fracassado. Está vendo? Se até o pastor ali erra,
Está vendo, Alice? A gente fica olhando para os defeitos alheios para tentar achar que nós somos um pouco melhores do que os outros. A gente tem de olhar para os heróis e para Cristo, principalmente, porque a nossa referência não pode ser o fracasso. A nossa referência deve ser o êxito, a vitória. Só que tem gente que tenta balizar a sua vida espiritual pela vida. Irmão, tu é bonzinho, viu? Tem gente que começa a olhar a vida assim, tentando justificar porque não se entrega totalmente a Deus, dizendo, pelo menos eu não estou tão ruim como aquele dali, né? E não é assim que deve ser encarada essa corrida. Se a gente for ler aqui o que diz esse trecho, vou ler aqui um trecho aqui, diz o seguinte, olha. Aceitavam fazer qualquer esforço ou disciplina necessários para ganhar o prêmio. Os atletas que corriam, eles aceitavam qualquer esforço ou disciplina. Sabe, nós vivemos numa época em que as pessoas não querem ter mais disciplina, não se permitem mais sofrer, nem que seja por um pouco de tempo, e por isso desistem. A gente vai falar um pouco mais sobre disciplina mais adiante. Por hora eu quero que você pense, cada um de nós aqui temos uma luta contra o nosso próprio eu, que é um dos inimigos mais, mas que nos leva muitas vezes a cair. Nós temos o mundo, temos o inimigo e temos o eu. Olha só, são os nossos principais inimigos. E às vezes nós achamos que o nosso inimigo é o outro, é o irmão na igreja, né? O nosso inimigo é Satanás, é o mundo, a filosofia do mundo e o próprio eu, as próprias vontades não santificadas. E o que é disciplina? Segundo esse grande vencedor aí, o que é? Fazer o necessário para manter nossa consciência elevada. Então, você já parou para pensar que há pessoas que têm uma consciência derrotista? São pessoas que já perdem na largada, porque elas não têm fé suficiente para acreditar que aquilo que Deus plantou vai frutificar. É muito triste ter ao lado alguém que não tem fé, que tem uma visão negativista de tudo. Nessa corrida nós precisamos ter fé, nós precisamos nos agarrar, né, a essa fé. E essa fé, né, algo bonito que ele nos fez lembrar no carro, esse homem, foi quando ele disse: a tradução de "o Senhor é meu pastor, nada me faltará" não é a melhor. A melhor tradução é: o Senhor, de nada sentirei falta, né? O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Porque quem tem Deus de verdade, ele não sente falta de nada não. Olha só, sabe, existe uma diferença muito grande entre os orientais e os ocidentais. Nós somos ocidentais e por isso, como o capitalismo foi implantado aqui com muita força, aqui quem é quem tem. Quem é quem tem. Se você não tem, você não é nada. Aqui no Ocidente é assim. Comandado pelos Estados Unidos, todos os países que se venderam a essa política capitalista, medem as pessoas pela roupa que veste, pelo título que ostenta, pela conta bancária. Só que Deus não vê assim. Deus não vê assim. E essas pessoas que são assim, elas enxergam tudo pelo viés materialista. Por isso fica difícil correr a corrida da fé, porque estão aprisionadas a um olhar temporal. Por exemplo, para o oriental, isso aqui não é real. Aí eu e você dizemos que é real, por quê? Porque eu pego, não é? Para o oriental, o que é real? Pode ser o quê? Sentido, com alguns dos 5 sentidos. Isso é real. Esse púlpito é real, essa cadeira é real, né? Para o oriental, real é aquilo que não acaba. Isso aqui não se acaba? Então não é real. Isso aqui não é real. O real é... Então, Deus é real. Por que Deus é real? Porque ele não se acaba. O amor é real. Por quê? Porque o amor de verdade não se acaba.
Só que na atual situação do mundo, as pessoas têm por real o quê? O que é passageiro. E aquilo que é verdadeiramente real é o quê? Deixar de lado. Esse homem que nós conversava, ele disse o seguinte: olha, eu passei num concurso quando era jovem, ganhei muito dinheiro, ganhava 11 salários mínimos. Ele falou. Foi privatizado. Com o dinheiro que ele recebeu, ele montou uma empresa. Essa empresa faliu e ele perdeu 550 mil reais. Ele disse também que ano passado a esposa o havia deixado. E ele se apegou a Deus. E ele disse: eu não tenho mais nada na vida. E hoje, ele contou ligeiramente e disse assim: sabe de uma coisa? Hoje eu entendo que eu sou mais feliz não tendo quase nada do que eu era antes, tendo tudo aquilo. Porque ele disse o seguinte: o que é que é, ele não usou essa expressão, o que é real? Hoje a esposa dele voltou para ele, deu uma nova oportunidade para ele. Eles dois se deram uma nova oportunidade, um ao outro. E a verdade é que ele disse, que uma frase que eu achei muito bonita que ele disse é o seguinte: olha, tem gente que deixa de ser lembrado quando morre, mas o mais triste é alguém deixar de ser lembrado enquanto ainda está vivo. As pessoas estão correndo atrás de ter, para ostentar, para tirar uma foto e postar no Instagram, para esfregar, ainda que com falsidade, na cara de todo mundo, que ela é feliz, porque ela fez aquela viagem. E tem gente que diz assim: o meu sonho, o meu ideal de vida é ir para a Europa. Aí pronto, a pessoa foi para a Europa, então pode morrer, né? Porque o ideal da vida dela foi alcançado, né? Se a pessoa acha que o sonho da vida é para a Europa, então pronto, o sonho já acabou. Gente, percebam que os nossos sonhos, eles estão relacionados ao ter ou ao ser. Você vê alguém dizendo assim: eu quero ser uma pessoa mais honesta, mais fiel, mais cheia de fé. Geralmente não, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter um emprego bom. Não estou dizendo que isso não seja, que seja pecado desejar, mas eu estou dizendo que os sonhos, quando você pergunta qual é o teu sonho, ter uma casa, é ou não é? Viajar. Você acha que Paulo, se você chegasse para Paulo e dissesse assim: qual é o teu sonho? Tu acha que ele ia dizer: ter uma mansão em Israel? Ele ia dizer isso? Se você chegasse para Abraão: Abraão, qual é o teu sonho? Você acha que ele ia dizer ter mais cabeças de boi? Ele ia dizer isso? Por quê? Porque a fé de Abraão não estava ligada ao ser. Ele queria ser um amigo de Deus, um homem de Deus, uma mulher. E quando você corre a corrida da fé nessa perspectiva, eu e você, nós entendemos que a vida, ela vai ser maravilhosa, apesar de tudo. Apesar de tudo. Eu vou conseguir vencer, porque eu creio que quem está comigo é maior do que quem está com o mundo. Aí eu vou retomar todos os textos bíblicos que suflar ânimo a mim. 1000 cairão, 10.000 à direita, e tu não sabes o quê? Atingido. Porque o meu coração está cheio de fé. Fé para ser uma pessoa de Deus e não porque quando ele perdeu tudo, ele foi Deus que me deu, e ele não sabia o que tinha acontecido. Por isso disse: foi Deus que me tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não desistiu da carreira. Por quê? Porque a vida de Jó não consistia no que ele tinha, mas no que ele era. Ele era um homem de Deus, temente a Deus. Só que as novas gerações, o que é que está acontecendo com as novas gerações? Elas não querem sofrer. Irmão, aí embarcam na teologia da prosperidade, que diz o seguinte: Deus veio para que você tenha vida, e vida e abundância, tenha carro na garagem, tenha casa na praia, e quem não tem isso é um amaldiçoado. Olha aí, meu Deus do céu, então o mundo está cheio.
É ou não é? O evangelho tem sido o quê? Deturpado. Porque o que a gente vê aqui, esses corredores, eles deixaram tudo. Eles estavam dispostos a sofrer tudo. E quer que eu diga uma coisa? O pendrive está aí? Procura aí um videozinho aí, que tem não sei o que, marshmallow, teste do marshmallow. Tem um videozinho aí. Aí depois a gente volta para cá. Irmãos, eu já passei do tempo, né? Perdão, só a gente volta já e finaliza. Eu quero que vocês vejam esse vídeo e percebam como as crianças têm sido. Vocês vão entender a partir. Tem um nome aí, alguma coisa, marshmallow. Aliás, tem alguma criança aqui que gosta de marshmallow? Gosta, né? Tem umas crianças mais crescidas ali que gostam de marshmallow. Observe. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? All right. Vocês estão acompanhando o texto, né? Ó, se ele conseguir ficar 15 minutos sem comer, ele vai ganhar outro. Olha a cara da criança. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. Oh, it smells really good. So it's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. All right, so I'm going to leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Bom, vejam só. Essa experiência foi feita há muitos anos atrás. E depois foram ver como essas crianças saíram na vida. E descobriram que aqueles que não comeram foram pessoas bem-sucedidas, porque sabiam esperar. Eram econômicas
e conseguiram se fazer na vida. Aqueles que comiam logo eram estragados, compravam tudo adoidadamente, ficavam devendo a Deus e o mundo. Aí, e na fé? Tem gente que diante da tentação não resiste. Olha, a gente tem que sofrer pensando em algo que melhor que está por vir. Essa é a lição que a gente precisa tirar. Vamos lá. Não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossa cabeça, diz Lutero, mas podemos impedir que eles façam ninhos nela, né? Vamos aqui, mente vazia. Outra coisa. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia, ela diz que nós devemos o quê? Tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso. E a mente vazia, ela é a oficina de quem? Você acha que uma pessoa que vive sem ler a palavra, ela tem condições de terminar essa corrida? Vamos aqui um pouco mais. Outra coisa. Uma vez, gente, o Daniel Alves é um jogador, que agora está no São Paulo. Ele era do Barcelona, foi para outros times da Europa. Um dia ele estava lá jogando e jogaram uma banana nele. Aí o Neymar, amigo dele, fez uma postagem, comendo uma banana e dizendo assim, #somos todos macacos, né? Porque o Neymar não conhece a palavra de Deus, né? E eu vi um bocado de jovens da nossa igreja compartilhando, #somos todos macacos, né? Aí eu entrei em contato com um deles, eu disse, vem cá, você acredita nisso? Não, é porque o Neymar, ele postou aí, eu achei legal para apoiar o Daniel Alves. O meu filho, a gente não vai dizer, a gente pode apoiar de outra maneira. Você está dizendo que a teoria da evolução é verdadeira. Então, são pessoas sem noção, que vão pela cabeça dos outros. O que é ser eco? Eco é você não tem voz própria, é só repetir o que o outro disse. O pastor falou, aí a pessoa nem confere na Bíblia. Não, o pastor disse, é verdade. Você não tem que ser eco, não. Deus te deu voz, te deu capacidade de ler a Bíblia e entendê-la. Claro que ouvir uma boa pregação para alguém que conhece a Bíblia de verdade, ouvir uma explicação é importante, mas a gente tem que conferir para ver se é verdade. Olha, o que é que acontece com a árvore sem raiz? Na ventania, o que é? Agora o cristão que tem raiz, o cristão raiz, que não é Nutella, é aquele que vai pela cabeça dos outros, ou é aquele que lê e interpreta com a ajuda do Espírito Santo? Como era... Você é como os bereanos, conhece a história dos bereanos? Paulo elogiou. Vocês conferem para ver se de fato é assim como eu estou falando, dizendo. Agora vem uma pergunta, como é que eu posso correr essa carreira que me está proposta? Eu estou correndo, irmãos, para não sufocar ninguém. Primeira coisa, irmãos, pensando nas coisas lá do alto. Olha, o mundo ele tem Big Brother, ele tem A Fazenda, ele tem Carnaval, ele tem esses programas de TV ridículos, que a TV aberta oferece, eles não falam das coisas lá do alto. Olha, eu às vezes assisto Netflix, né? Aí eu vou passando lá, um dia desse eu passando, tinha um nome lá, uma série, Lúcifer. Não está vendo que eu vou ver um negócio, o nome já é do cão, eu vou abrir um negócio desse? Aí alguém diz, mas Valbo, tu está por fora, tu tem que ver para você saber como é que o cão trabalha. Eu digo assim, meu irmão, eu tenho a palavra me diz bem direitinho da astúcia dele, eu não preciso da Netflix assistir um seriado que certamente foi criado nos laboratórios do inferno, porque com certeza vai ter sedução, vai ter engano, vai ter tudo aquilo que o cão gosta. O cão eu digo não o cachorro, né? O capeta. E as pessoas vão, porque é massa, entendeu? Você pode ver que essas séries, quanto mais diabólicas, mais sucesso fazem. E eu pergunto, se eu alimento a minha mente com esse lixo, eu tenho condições de permanecer nessa corrida da fé? Não. Vamos lá. Há uma luta entre a carne e o espírito, já falei. A Bíblia diz que a vereda do justo é como o quê?
a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Sabe o que é que diz aqui? Que na corrida, os atletas eles se poupavam e eles davam o gásinho maior no final. Por quê? Que era para dar aquela arrancada para vencer. Aqui está dizendo que o povo de Deus nos últimos dias tem que dar o quê? O seu melhor. O seu melhor. Está dizendo aqui esse livro, viu? E eu creio nisso. Paulo disse que já é hora de despertar do sono. A gente tem que evoluir espiritualmente. Como é que uma pessoa está há 20 anos na igreja e está mais fraco do que quando começou? Hoje, eu que já estou caminhando para os 28 anos de fé, eu tenho que buscar continuar firme. Irmão, eu já estou há bastante tempo, Deus vai me dar um créditozinho, porque eu já estou na igreja há um bocado de tempo. Não tem isso não, meu irmão. Você tem que continuar firme. A fé de ontem não vale para hoje não, ela tem que ser renovada, assim como a misericórdia de Deus é. Pessoa que não alimenta a mente com as coisas lá do alto. Davi, quando alimentava a mente com as coisas lá do alto, o que era que ele fazia, irmãos? Compunha salmo. Era um homem que fazia o demônio sair de perto. Quando ele tocava, o demônio lá de Saul ficava doido. Não era, não era? Aí no momento em que ele deixou de pensar das coisas lá do alto, ficou ocioso, com a mente vazia, lá do palácio dele ele avistou a Batseba tomando banho. Batseba também não devia ser peça boa não, viu? Estava assim, se amostrando, né? Aí o capeta aproveitou a mente vazia dele e disse assim, olha aí, aquela dali, tu é o rei, tu pode ter a que tu quiseres. Aí ele, com a mente vazia, deu lugar a quem? Ao diabo. E o que foi que aconteceu? Vocês sabem. Ele não só teve uma relação indevida com a Batseba, como ele planejou a morte do soldado dele. Irmão. Terrível. E quem diria que um homem segundo o coração de Deus, que fazia salmo e tudo, quando estava pensando nas coisas lá do alto. Isso quer dizer o seguinte, qualquer um de nós aqui, pode ser pastor ou que for, deixar de pensar nas coisas lá do alto, para pensar nas coisas aqui da terra, cai, se quebra todinho. Não tem para... A corrida, aí na corrida da fé fica como? Caído lá. Ainda bem que Deus mandou lá, né, Natan, que deu aquela repreensão nele, e ele se levantou e prosseguiu. Foi? Como correr? A Bíblia, né? Primeiro, atentar para a hora de despertar e deitar. Olha, a gente tem que pensar em Deus todo o tempo, mas se tem um momento que a gente tem que pensar em Deus é quando acorda e quando vai dormir. Esses são os principais, porque são as primeiras coisas e as últimas que eu coloco na minha mente. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Um dia desses aí eu tive umas dores que me deixou bastante preocupado. Umas dores que eu fiz até exame do coração, fiz vários exames. Era uma dor que não passava. Tomei anti-inflamatória, minha mulher nem dormia direito, preocupada comigo. E um dia, né, eu não quis acordar, ela estava sentindo uma dor muito forte. E geralmente eu coloco hinos, né, Zilda de Azevedo, e os salmos, ou o salmo de Cid Moreira. A gente dorme ouvindo essas coisas, porque eu penso, se a gente morre com a palavra de Deus entrando, até a gente agonizando lá, o Senhor é o meu pastor, e aí morre pensando em Deus. Então, eu vou dormir, aí quando acorda, às vezes está lá, né? Às vezes o celular descarrega, né, porque não aguenta a noite todinha. Mas eu quero dormir usando o quê? Com a minha mente voltada. Agora tem gente que vai dormir assistindo The Walking Dead, que significa mais ou menos caminhando para a morte. Ou então aqueles filmes de vampiro, de terror. Aí a pessoa dorme. Me diga, qual é o último pensamento que fica guardado nessa mente? É de Deus ou é do inimigo? Então, quando eu acordar, eu tenho que dar logo um glória a Deus, porque eu estou vivo. E quando eu for dormir, eu tenho que dormir pensando nele também. Não que eu não vá fazer isso ao longo do dia, mas ao longo do dia eu estou ocupado com o trabalho, eu vou fazer menos. Paro para almoçar, essas coisas. Mas quando começa e como termina é fundamental. Então o corredor da fé, ele tem que acordar e terminar o dia pensando em Deus. Vamos lá. Outra coisa. Quer correr bem essa corrida? Ajude o outro. Tente fazer outra pessoa feliz. Dê um prato de comida a alguém. Ajude uma pessoa de alguma maneira. Pague uma passagem para alguém. Faça qualquer bondade. Tente achar alguém que você, naquele dali, Deus colocou no meu caminho para eu ajudar.
E pode ter certeza, irmão, que se você fizer, como diz a música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus, fazer o que Jesus fazia. E no final do dia, o que é que acontece com essa pessoa? Ela vai dormir mais o quê? Mais feliz. Entendeu? Então, o bom corredor da fé, ele dorme e acorda pensando em Deus, ele vive procurando ajudar os outros, ele treina. Irmãos, olha, a gente tem que treinar a gostar das coisas boas e detestar o que é ruim. Olha, se você começar a comer algo, mesmo que você não goste, com o tempo você passa a gostar. Isso acontece muito com frutas e verduras, pessoas que não têm costume. Com o tempo, a minha filha não gostava de palmito. Eu achava até bom, porque o palmito durava mais lá em casa, entendeu? Mas essa menina comeu uma vez, comeu duas. Meu irmão, agora quando eu compro aquele palmito, só dá para uma pancada só, meu irmão. A menina tomou gosto, aí pronto. Quando a gente começa a ver que aquilo é bom, faz bem para nós, a gente tem que se acostumar. Você acha que ler a Bíblia tem dia que dá preguiça? Dá, mas é bom para mim. Isso aqui vai fortalecer a minha vida, a minha espiritualidade. Eu vou ler. Então, ó, a gente tem que vencer essa má vontade. Esmurro o meu corpo. E outra coisa, tem coisa que a gente quer fazer que a gente tem que dizer não. Lembra da história do marshmallow? Tem que esmurrar o corpo, vai sofrer, vai. Mas o que o diabo oferece, o prato de lentilhas, é para acabar com você. É para arrancar o direito do céu, que Deus garantiu para nós lá na cruz. E tem uma frase, que eu não sei quem é o autor, que eu acho muito interessante. Diga para um amigo seu, que quiser tirar você do caminho, ou diga para um filho seu, para qualquer pessoa que você ama, diga assim, olha, para subir, para querer ir para o céu, conte sempre comigo. Mas se você quer descer, vá só. Vá só. Eu quero perto de mim as pessoas. Claro que eu não quero desprezar ninguém. Mas eu não vou estar na companhia de alguém que quer descer, que quer ir para as profundezas. Eu estou correndo em direção à meta. Qual é a meta? O céu. E nós não devemos abrir mão disso. E leia bons livros. Isso daqui, eu botei até essa coleção, né? Leia. Assista filmes como Até o Último Homem. Aqui é filme bom. Viu? Medite. Medite, não é só assistir não. Tem gente que lê um livro, assiste, você pergunta o que você entendeu. Nada, é fraco, meu Deus. Dá pena essa pessoa. Cante e medite nisso. Tá certo? Porque, irmãos, nós estamos chegando ao fim da corrida. E a gente precisa lembrar que assim como aqueles que estão na arquibancada venceram, lembre dos profetas, lembre dos pioneiros da igreja, lembre de pessoas que já estiveram conosco há pouco tempo, como o irmão Xavier da Messejana, como o irmão Batman, como era o nome dele, irmão Batman? Irmão Edson. Eles já correram a corrida da fé, e eu creio que eles estão esperando Jesus voltar apenas dormindo, mas salvos em Jesus Cristo. E agora é a nossa vez. Deus conta comigo e com você. Vamos correr. Se alguém caiu perto de nós, levanta esse irmão, ajuda esse irmão e diz: irmão, vamos continuar, porque o melhor está por vir. O melhor está por vir. Que Deus abençoe esta igreja, fortaleça a fé de cada um. Peço perdão por ter passado do tempo, mas creio que Deus falou algo para você por meio dessa palavra. Vamos ouvir agora um louvor e meditar nele, com o jovem ali.
tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Já posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transponda as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegrias e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos num, somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz. Voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Amém. Obrigado, jovem. A música combinou perfeitamente com a mensagem, porque fala
da razão maior da nossa vida, da nossa existência, da nossa fé. É olhando para o autor e consumador da nossa fé que nós vamos chegar. Saímos do ponto de largada quando um dia aceitamos Cristo, e logo nós vamos completar a nossa carreira, e como o apóstolo Paulo, nós vamos poder dizer, né, que guardamos a fé e que completamos a corrida, e portanto receberemos, mesmo sem merecer, do autor e consumador da nossa fé, a coroa da vida eterna. Quantos desejam completar essa carreira? Digam amém. Vamos orar. Pai do céu, obrigado porque a tua palavra é luz para o nosso caminho. Obrigado porque todos nós um dia, pela tua graça, iniciamos uma carreira que nos permitirá ter um encontro contigo para sempre. Pai, é olhando para ti, certamente, e enchendo a nossa mente das coisas lá do alto, que nós vamos ter força, por meio do incentivo, dos testemunhos, das vidas inspiradoras daqueles que viveram antes de nós e completaram a carreira. É com base nessas histórias inspiradoras, registradas na tua palavra, que nós hemos de vencer e de completar a carreira também. Se tem alguém aqui, meu Deus, que se sente fraco e impotente para continuar, que o teu Santo Espírito levante, que o teu Santo Espírito dê força a esse irmão e a essa irmã, e que ele possa entender que contigo nós somos mais do que vencedores. Dá-nos a tua paz, guia-nos para casa com paz e segurança, em nome de Jesus, amém.